Boa tarde, gente. Depois de um bom tempo sem gravar vídeo, eu vou gravar mais um. Eu tô quase não consigo mandar nem áudio quanto mais vídeo, então eu tenho que falar tudo que puder em 15 minutos. Hoje eu quero falar de um assunto para ajudar, quem sabe, aqueles que tirarem o pé do freio dos 10% do cérebro que funciona. Pode achar muito interessante. E hoje eu quero falar de novo, como sempre, de um assunto que é baseado em uma frase ou uma crença, um dogma que todo mundo conheça. Assim, hoje vamos tratar de um negócio. Bom, para começar, na Bíblia aliás, quase no começo da Bíblia tem uma frase lá que leva a gente a pensar bastante sobre ela. A frase é a seguinte: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, essa frase deveria dizer muita coisa. A imagem de Deus, o homem, a imagem do Criador. O homem deveria ser o tal, deveria ser a última bolacha do pacote do universo. Infelizmente a gente olha para o lado, para a vida no planeta, para o homem e a alma do homem, a situação do homem, e vê que essa imagem e semelhança de Deus está muito capenga. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente vai descobrir, eu vou tentar explicar hoje, a farsa por trás dessa frase. Farsa? Não só farsa. Essa farsa esconde um verdadeiro crime, um crime contra a humanidade, mas não é contra a humanidade no sentido de a humanidade, os 7 bilhões de corpos que andam usando por aí, miseravelmente no planeta. É um crime contra um espírito incriado, um espírito sob ele Javé não tem nenhum controle, porque Javé não criou. É um crime cometido contra a humanidade, contra os espíritos que há aprisionado em cada indivíduo humano, em cada corpo, alma, fajuto, michuruca que anda por aí miseravelmente sobre a terra. Essa farsa, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eu preciso falar sobre ela agora. A ideia de que o homem, a imagem e semelhança de Deus, deveria tornar o homem o cara, deveria ser o tal, deveria ser um ser maravilhoso do universo, deveria estar entre as melhores raças de seres, de extraterrestres que Deus criou pelo universo afora. E nós vamos ver que esses sim são imagem e semelhança do Criador. Infelizmente nós somos uma farsa. Por que uma farsa? Veja só, a imagem e semelhança do Criador. Que Criador, que Pai amoroso, como dizem tantos crentezinhos por aí, que Deus é um Deus de amor, é um Pai e essa coisa toda, criaria um ser à sua imagem e semelhança e depois desligaria toda a capacidade que esse ser poderia ter. Como assim? 70% do nosso DNA desligado, o que torna um ser capaz de coisas incríveis, e 90% do cérebro sem funcionar. Ou seja, se nós somos a imagem e semelhança do Criador, essa imagem está muito imperfeita. Porque o homem é uma máquina de carne e osso, com uma alma mendigando dentro, com 90% do cérebro sem funcionar, ou seja, sem usar essa capacidade, e 70% do DNA desligado. Então, há uma pergunta: quem fez isso com a gente? Os ETs, que são capazes de atravessar a parede, transmitir pensamento, viajar à velocidade da luz, manipular matéria, manipular luz, manipular tudo, funcionam com, digamos que 90% ou 100% da capacidade. Esses caras não são limitados pelo corpo material, não são limitados nem pelo espaço nem pelo tempo, porque a mente desses caras é uma bomba atômica, é capaz de fazer tudo. O cérebro funcionando com 90%, um DNA com 3 fitas ativas, quer dizer, diante de nós, essas criaturas falsas, diante de nós, esses caras são deuses. Isso quer dizer que se você tivesse 90% do seu cérebro funcionando, você era capaz de transformar a carne do seu corpo em qualquer coisa, em pura luz, de viajar para qualquer dimensão, de mover todos os objetos, de transmitir pensamento. Se 90% do seu cérebro estivesse funcionando, se 100% do seu DNA estivesse ativo, você poderia assumir a forma que quisesse. Se você quisesse dizer assim: agora eu quero ser branco, agora eu quero ser amarelo, agora eu quero ser asiático, agora eu quero ser chinês, você mudava de forma a seu bel prazer. O DNA ativo, o cérebro ativo, torna qualquer verme num deus. Porque toda a incapacidade de manipulação da matéria, das massas, manipular a luz, manipular espaço e tempo, toda incapacidade está ligada ao nosso cérebro desligado, ao nosso
DNA desligado. Assistam o filme Lucy e vocês vão ver o que uma pessoa com 100% do cérebro é capaz de fazer. Filme Lucy. Por que nós somos assim então? Então essa frase que diz Deus nos fez a sua imagem e semelhança é mentira? Sim, é muito mentiroso. Esse eu posso gravar um vídeo de 15 minutos, então talvez eu tenha que gravar outros explicando. 27. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus fez isso, então ele nos desligou para que, na verdade, para começar, Deus não fez isso. Nós não somos a imagem e semelhança do Criador. Nós fomos criados para ser escravos. Pegue um ser, dê capacidade de raciocinar esse ser, dê alguma inteligência, desligue o cérebro e o DNA e você tem um escravo perfeito. Bote no cérebro desse cara, desse robozinho de carne e osso, um software, ou seja, um dogma, uma crença, uma doutrina. Programe a mente desse cara e você tem um robô com o programa, assim como um computador tem um cérebro. Dê a esse cara coisas para ele acreditar, para seguir acreditando, e você tem o escravo perfeito. Depois torne o corpozinho forte, e enfim, você tem o escravo. O homem foi criado para ser escravo. Tudo comprova que o homem foi criado para ser escravo. Para ser gado, para ser galinha. Como assim? O que é que acontece? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pode alguém semelhante adorar seu semelhante? Pode um Deus adorar outro Deus? Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele é Deus. Como é que um Deus adora outro Deus? O que é que a gente vê hoje nas igrejas? Milhões de escravos com a cara no chão, louvando, bendizendo e glorificando um algoz. O homem é um escravo, sabe? Escravo, diziam que os negros eram escravos. Os negros, todo homem, todo branco, amarelo, azul, verde, de toda cor é escravo. Os bilhões de escravos estão no mundo inteiro, em milhares de igrejas, em dezenas de doutrinas, com a cara no chão e a bunda para cima, louvando, bendizendo e glorificando um cara, cujo livro sagrado descreve os mais horrendos crimes. Para se ter uma ideia, esse cara chama um assassino de crianças, como Josué e outros tais, de homem santo e justo. Veja a justiça desse cara. A justiça desse cara não é você ter amor ao seu próximo, não é você dar a vida pelo seu próximo, não é você cuidar das criancinhas e da natureza. A justiça para esse cara é você fazer o que ele manda, não importa o que seja, matar criancinhas, cortar a barriga de mulheres para que o bebê caia, destroçar a criancinha porque eu chamo um servo dele de careca. Um cara que gosta do sangue de 22 mil vacas, assim como Salomão